E aqui eu quero entrar com os irmãos. É sobre a ovelha perdida. Ele vai dizer no versículo 4: e qual dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até achá-la? E achando-a, põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Irmão, preste muita atenção, amados. Essas 3 parábolas, elas têm algumas coisas em comum. A primeira coisa em comum é que as 3 parábolas falam sobre perca. Porque o primeiro era o pastor que perdeu uma ovelha. A segunda era uma mulher que perdeu uma dracma. A terceira era o pai que perdeu um filho. Está aí os irmãos que são bons de matemática, o William, Moisés. Vamos lá. Um homem que tinha 100 ovelhas e perdeu uma, quanto por cento ele perdeu? 1%. A mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma, quantos por cento ela perdeu? 10%. O pai que tinha 2 filhos e perdeu um, quantos por cento ele perdeu? Parabéns, amados, vocês passaram de ano, parabéns. Então perceba que as 3 estão falando de perca. Mas Jesus ele vai aumentando a porcentagem, porque ele estava querendo mostrar alguma coisa. As 3 falam de alguém que perdeu alguma coisa, primeiro ponto em comum. Segundo ponto em comum, as 3 pessoas que perderam alguma coisa sentiram aquela perca. As 3 pessoas ficaram tristes por aquela perca. A mulher perdeu uma dracma, irmão, que era uma coisa que não tinha tanto valor. Mas para aquela mulher era importante a dracma. Ela foi procurar a dracma, ela levantou a cama, ela foi procurar, porque a dracma para ela era importante. O homem que perdeu a ovelha, a mesma coisa, ele tinha 99, perdeu uma ovelhinha. O que vale uma ovelhinha? Mas para aquele homem aquela ovelha era importante. O pai que perdeu um filho, o filho foi embora, ele também ficou triste, porque era o seu único, tinha 2 filhos apenas, então o filho também era importante. Então veja, que as 3 parábolas falam de alguém que perdeu algo que era importante para ela. E em terceiro lugar em comum, as 3 parábolas falam que quando essa pessoa encontra aquilo que ela estava procurando, ela faz uma festa. Os 3 festejaram, veja, no versículo de número 6, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ela festejou. E agora presta atenção no versículo 7. Digo-vos assim, que haverá alegria no céu, por um pecador, por um pecador, por um, que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Agora presta atenção. O tema dessas 3 parábolas estava falando de resgate de uma vida. Esse era o assunto, esse é o assunto do capítulo 15 de Lucas. Porque quando os fariseus veem Jesus falando com publicanos e pecadores, eles criticam a Jesus, mas agora Jesus vai dizer para eles 3 parábolas, para mostrar para eles que quando alguém perde alguma coisa que é importante e acha, essa pessoa fica feliz, ela festeja, ela agradece. Aí Jesus estava dizendo o seguinte: olha, se vocês quando perdem algo, uma dracma, uma ovelha, vocês festejam, quanto mais eu que estava em busca dos pecadores e encontrei eles, é por isso que eu estou feliz. Então era isso que Jesus estava querendo ensinar, amados, para os fariseus e os escribas, que Deus festeja, que Deus se alegra, que o coração de Deus se alegra quando um pecador se arrepende. O versículo 7 vai dizer assim, que se alegra mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Mas eu pergunto, quem aqui que é justo? Quem aqui que pode dizer assim: olha, eu não tenho pecado, eu sou perfeito, eu não necessito de arrependimento? Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos de arrependimento. Todos nós estamos aqui porque nós somos doentes, nós precisamos da misericórdia de Deus. Então, na verdade, todos nós precisamos a cada dia nos arrepender e nos humilhar diante de Deus. Mas ele vai dizer uma outra parábola, versículo 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia? Versículo 10, amados. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Há alegria diante dos anjos de Deus.
Eu não vejo a palavra de Deus falando que Deus se alega por nenhuma outra coisa, a não ser por essa. Um pecador que se arrepende.